No calar da madrugada, Hugo Souza voltando ao Flamengo. Meus amigos, Flamengo e Corinthians, treta pesada, a chapa tá quente e vou trazer detalhes aqui agora para você. Depois que saiu a notícia da data de inauguração do estádio do Flamengo, que ainda nem começou a ser construído, a imprensa ficou apavorada, porque o valor que o Flamengo deve faturar anualmente com o estádio próprio vai passar de 5 bilhões. Porra! Isso mesmo, meus amigos. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada. É como se você nos desse uma gorjeta sem gastar nenhum centavo. É de graça, simples. Se você consegue me ajudar, clica no like aí, dá essa moral. Aqui é todo mundo Mengão, tamo junto. Abençoado, faça o canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai botar o terror daqui pra frente. Se você põe fé, comenta aí, tamo junto. Vou deixar o QR Code, você vai apontar o seu celular agora, vai comprar camisa e acessórios do Flamengo com desconto. Você vai poder parcelar suaves prestações aí, vai presentear quem você ama com a camisa do Mengão, manto sagrado, e vai ficar bonito na foto, porque convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa do Flamengo, não é mesmo? Então vamos que vamos. Tamo junto, meus amigos. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Sem enrolação nenhuma, já vamos direto. Situação do Hugo Souza aí. O Flamengo prestou o Hugo Souza ao Corinthians com opção de compra no final. Beleza. Uma merreca. 800 mil euros. Dinheiro de pinga, dinheiro de café aí pro Flamengo. Né? Pro Corinthians é uma fortuna. Por quê? Porque o Corinthians não tem nem os 500 mil a pagar das multas, né, para poder utilizar o jogador durante as partidas contra o Flamengo. Ele tem que pagar lá 500 mil, olha que é reais, hein? Então como é que ele vai pagar 800 mil euros? Seria difícil, né? Assim ficou acordado da seguinte forma: 4 prestações. 1º de janeiro de 2025, 200 mil. 1º de julho de 2025, mais 200 mil. 1º de janeiro de 2026, mais 25 mil. 1º de julho de 2026, mais 200 mil. Qualquer um time até de Série B paga isso rindo. É o goleiro bom, que vale a pena, mas tem um porém aí. O Corinthians não tem condições de fazer nem esses pagamentos. Só que o Corinthians correu atrás, assim como fez com o Mateuzinho, que também é um jogador barato, esse na casa de 8 milhões de euros, e foi lá e conseguiu, né, alguém ali para ser seu fiador. A Brax, que é a mesma empresa ali que patrocina, né, que faz a gestão das placas do Flamengo e do Corinthians, está também, né, sendo aí o calção, o fiador do Corinthians. Porém, a Brax não pagou nem o que deve do Mateuzinho. Pagaram uma prestação, pagaram 2 e tem uma em atraso. Então o Flamengo vetou, falou: pô, vocês querem dar mesmo, querem trazer o mesmo garantia que vocês trouxeram para outro jogador e que nem está conseguindo arcar com o jogador? Aí a Brax se manifestou. A Brax falou o seguinte: esse ano nós não temos mais nada para pagar o Corinthians, só temos o ano que vem. Então vai ter que aguardar o ano que vem. E com isso, Augusto Melo, presidente do Corinthians, também resolveu se manifestar e falar que não é caloteiro, né? Primeiro ele ressachou lá o Cuiabá, que foi chamado de caloteiro por causa do Ranieri. Falou que não é caloteiro, que vai pagar assim que o dinheiro cai na conta. Então tem que esperar ele fazer dinheiro para ele pagar o que deve. E com o Flamengo ele falou que o Hugo Souza vai ser sim jogador do Corinthians, porém que não tem como mais voltar atrás, que já está feito o contrato, coisa e tal. Por um outro lado, no calar da madrugada aí, Landim solta os cachorros e a situação é a seguinte: Hugo Souza está voltando para o Flamengo. Como assim? A situação é a seguinte: o Flamengo fez esse acordo aí, né, emprestou, coisa e tal, como eu já expliquei, porém o Corinthians tem que arcar com os custos do goleiro aí. Teria que arcar, né, começar a pagar os valores do goleiro até o dia 10 agora de outubro. Porém, isso aí é para o Corinthians não pagar as multas, né, de jogo a jogo que ele enfrentasse o Flamengo. Então ele poderia exercer o direito de compra assim, no final do prazo. Só que como o Corinthians já atrasou as parcelas do Mateuzinho, né, e também atrasou até essa multa aí que ele pagou o Flamengo de 500 mil poder jogar contra o Flamengo por sua vez veta definitivamente a venda
do Hugo Souza. Então pode ter briga judicial no futuro aí. Mas no presente momento, a partir de 1º de janeiro, Hugo de Souza volta ao Flamengo. Seria o 3º goleiro do Flamengo aí. Muita gente aí cravando, como o Caê Mota trouxe no GE, que pode ser que o Flamengo venda o Matheus Cunha e fique com o Hugo de Souza para segundo goleiro. Outros falam que não. O Flamengo vai trazer o Hugo de Souza e vai fazer uma revenda dele, já que o goleiro, né, teria se valorizado esse tempo que teve no Corinthians aí. Minha opinião. O Hugo de Souza, ele sempre foi assim, ele vai catando bem, mas do nada dá um apagão, dá um lapso ali de memória e ele falha. E ele vai ser assim sempre. Você já viu aí no jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele estava catando muito bem, falhou, o Flamengo fez o gol. E isso aí continua, já falou outras vezes aí, ele tem esse probleminha aí. Ele vai na empolgação, ele vai muito bem, mas de repente ele falha. Então, na minha opinião, o Flamengo trazendo ele de volta tem que revender mesmo. Deixa eu seguir. Não insiste com isso não. E sobre o Matheus Cunha também, o Flamengo tem que deixar embora, deixar ele ser feliz onde que ele quiser e contratar um novo goleiro. E falando de Mengão, né, que o Corinthians está dando essa treta pesada, provavelmente vai voltar sim. O Flamengo está bem respaldado juridicamente, no contrato lá tem as garantias para ele voltar. E no caso do Mateuzinho aí, o Flamengo vai obrigar ali a Abrax a pagar na marra, né? Porque a Abrax falou que ia pagar, então vai ter que pagar. Mas segundo a Abrax, a partir de janeiro ela tem que pagar novamente os patrocínios ao Corinthians e ela vai voltar a pagar o Mateuzinho. O Corinthians não tem dinheiro para nada e fica fazendo conta, gente. Essa é uma vergonha. Tipo caloteiro sem vergonha, tá devendo todo mundo e tá prejudicando aí. Imagina o Cuiabá agora que tá na zona de rebaixamento, tem um jogador ali que poderia estar sendo usado, tá no Corinthians e às vezes pode ser que esse jogador faça diferença no Corinthians, o Corinthians não caia e o Cuiabá caia com o Corinthians devendo o Cuiabá. Então a situação é crítica demais. Mudando de assunto aí, Rodrigo Duch, candidato aí da situação, apoiado por Rodolfo Landim, ontem trouxe imagens sobre o estádio aí, né? Mostrou mais ou menos como vai ser o estádio. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, parece que tem um telão gigante no meio ali, um estádio moderno. Rodrigo Duch falou que no mínimo para 75 mil, podemos chegar a 79 mil pessoas. Você vê que não é arredondado para 80 mil ainda, mas disse que a data de inauguração desse estádio vai ser 15 de novembro de 2029, ou seja, daqui a 5 anos. Todo mundo acredita que se for outro candidato, não vai dar sequência ao estádio. Por quê? Porque os outros eram meio que oposição ao estádio. Rodrigo Duch, que é da situação, que é o candidato da situação, sempre foi a favor, ainda vai continuar com o Landim ali, trabalhando nos bastidores. Ou seja, estão usando o estádio aí para se eleger. A gente sabe disso, que sempre o estádio foi usado para poder pagar fumaça, e estão usando para se eleger. Mas a verdade é que o terreno já está comprado. Então quem chegar ali vai dar sequência sim. Por quê? E o que eles vão fazer com o terreno daquele tamanho? Que já era um elefante branco lá no Rio de Janeiro, né? A Caixa estava lá gerenciando e não ia para frente. Aí agora o Flamengo compra e vai fazer a mesma coisa. Então quem ganhar vai ter que levar esse estádio para frente. Aí vai ter pressão da torcida, principalmente as organizadas vão pressionar, vai ter pressão da mídia. E a mídia está desesperada aí, principalmente a mídia paulista. Estão falando o seguinte: caso o Flamengo consiga mesmo, e vai conseguir, com certeza vai conseguir, isso aí eu ponho fé, construir o seu estádio, o Flamengo, que está faturando na casa de 1,5 bilhão por ano, vai passar a faturar aí nada mais, nada menos que na faixa de 5 bilhões anual. Não tem time no Brasil que consegue faturar igual o Flamengo, e aí que não vai ter mesmo. Então os outros times aí, a SAF e tudo mais, que estão se estruturando, montando grandes times, trazendo muito dinheiro, acham que vão chegar e vão ganhar tudo. Mas não é bem assim não. O Flamengo está bem estruturado, vai continuar se estruturando, vai ter muito dinheiro entrando. A gente tem a maior torcida, a gente faz muito mais dinheiro que os outros clubes. Os outros clubes não vão conseguir fazer isso, e o Flamengo vai estar sempre brigando aí. De 2009 para cá, o Flamengo está todo ano brigando por títulos. Teve anos que não ganhou, né? Não ganhamos aí em 2020, não ganhamos agora em 2023, mas a gente sempre esteve ali brigando por títulos. Ficamos em segundo Brasileirão ano passado, chegamos na final da Copa do Brasil. Então a gente está sempre brigando por títulos. E vai ser assim daqui para frente, direto. Aí tem muita gente falando: ah, mas tem a SAF do Botafogo lá que é muito forte. Essa SAF aí, cara, ela já não teve lucro até agora.
O Texo não teve lucro em nenhum dos times que ele está. Não teve lucro até agora. Esse ano também não vão ter lucro. Estão achando que vão ter lucro, não vão ter. Ano que vem bate lá, não tem lucro de novo. Uma hora o cara vai vender, vai embora, vai vir outros. SAF vai ser assim para sempre. Cruzeiro, SAF forte também lá, né, os donos do BH. Beleza. Tem lucro? Não. Qualquer clube que vira SAF é uma empresa. E empresa sem lucro, fale. Então pode ter certeza. O Flamengo não é SAF, o Flamengo é time. Time é diferente. O time tem outros recursos. E o time não visa só o lucro. Um ano pode ter lucro, outro não, mas o time consegue se sustentar de várias formas. A SAF não, a SAF tem que ter lucro. Se não tiver lucro, de onde você tira, não põe, acaba. E é isso que vai acontecer com a SAF aí. Põe fé aí, preste atenção, acompanhe que vai ser assim. Então não tem essa história de que outros times vão chegar e despontar, vão tirar a hegemonia do Flamengo não. Claro, vai ter ano que a gente vai conquistar título, vai ter ano que não. Mas a gente vai estar sempre ali na liderança, brigando, fazendo história. Isso é o Flamengo. Sempre foi assim, quando não tinha dinheiro, agora que tem, as coisas então são bem diferentes. Esse ano ainda temos a perspectiva de ganhar o Brasileirão, que está difícil, mas ainda existe essa possibilidade. Inclusive, quinta-feira é o primeiro Fla-Flu aí do Felipe Luiz, né? E ele já tem alguns probleminhas aí de desfalque, mas o Flamengo está forte ainda assim. Alcaraz está dando show e o Flamengo tem tudo para ganhar. O Flamengo ganhando e torcendo para os rivais. Perder, o Botafogo enfrenta, se não me engano, aí o Criciúma. E o Palmeiras enfrenta o Juventude, me parece que é isso mesmo. Eles perdendo, tivemos essa sorte aí, o Flamengo já começa a encostar. O Flamengo ainda tem uma partida a menos. Botafogo e Fluminense ainda se enfrentam. As últimas partidas, as últimas 5 partidas do Palmeiras e do Botafogo são mais difíceis que as últimas 5 do Flamengo. Então a gente tem muita esperança nisso aí. E na Copa do Brasil a gente já está com a mão lá. Basta a gente ganhar de 1-0 ou empatar com o Corinthians, que a gente está classificado para a final. E quem vier, Atlético Mineiro ou Vasco, também a gente vai para cima, sabugar eles e vamos ser campeão. Põe fé? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Tamo junto, forte abraço e fui. Valeu, meus amigos.